queria entender agora né, quais são os ativos que vocês trabalham, né? Que vocês têm lá como alternativas na prateleira da Hearst. Ah, maravilha. Bom, a gente... Desculpa, só para eu te falar, a maior parte das pessoas pensa em ativo alternativo, pensa, em cripto, pensa em commodity exótica, né? Mas dificilmente vai pensar, por exemplo, em royalties de música. Isso aí tenho certeza que, cara, muita gente aqui deve ter visto um outro patrocinado, mas pensou, cara, isso aí é muito exótico, não é nem alternativo, é exótico, né? Então, quais são os ativos aí? Então, a gente começou com ativos judiciais, né, que são precatórios, são dívidas de entes públicos que passaram por um processo judicial. E aqui no Brasil a gente tem essa história de que o ente público não tem que pagar, ele gera uma ordem de pagamento que entra numa fila e que nessa fila lá você vai receber. E você tem também nos ativos judiciais um pouco mais, digamos, não definidos, que são classes, são processos judiciais que não estão totalmente resolvidos, e aí você tem que ter uma análise um pouco mais cuidadosa. Então, a gente começou com o ativo judicial, logo depois veio um sócio trabalhar conosco, especialista em investimentos imobiliários, e aí sempre fazendo coisas que não estou olhando o fundo imobiliário que está na bolsa, nem o CRI, nem que já está no mercado de capitais, mas muito mais uma originação que ainda não chegou no mercado de capitais, né? Então, incorporadoras que têm alguns projetos pequenos e médios, e foi assim que a gente começou a fazer. Depois, a gente fez royalties de música em 2020. Em 2021, a gente começou fazendo uma carteira de crédito também, direct lending. E aí, depois, a gente começou obra de arte, e hoje a gente tem cestas de cripto também. Legal. E aí, cada um tem um porquê, que aí a gente pode se estender e entrar muito nessas teses, que são teses super interessantes, mas cada um tem um porquê. Mas acho que o porquê mais importante é por que a gente viu esse pedaço da área de investimentos e falou, vamos investir nossas vidas nisso. Acho que esse é o porquê mais importante. Lá de 2007 para 2018, quando a gente fundou a companhia, a gente viu 3 tendências. Uma tendência global, de muito capital, sobretudo de investidores institucionais, migrando de mercados privados para mercados públicos, né, de investimento em renda variável, em renda fixa, e indo para mercados privados, que é onde estão os investimentos alternativos. A gente poderia até conceituar dessa maneira também, né? A gente viu, então, essa tendência mundial. Tem um relatório muito legal da Preqin, que fala que em 2005, 5% da carteira dos grandes investidores eram investidos em ativos alternativos. E que em 2030, os ativos alternativos vão representar 40% da carteira desses. E eu estou falando de fundos de pessoas muito inteligentes. Por exemplo, o Endowment de Harvard. Né? Então, assim, são pessoas muito inteligentes que estão olhando, migrando 40% do portfólio de ativos tradicionais para ativos alternativos. Então, quando a gente viu isso, falou, poxa, tem uma tendência mundial de longo prazo com muitos trilhões de dólares indo para esse mercado, que tem um negócio interessante. Aí, quando a gente olhou para dentro do Brasil, a gente falou, olha, que a gente tem uma tendência de curto prazo e uma de longo prazo também. A de curto prazo era um pouco mais ligado à política, então, 2017 para 2018, a gente sabia que já tinha feito algumas reformas interessantes com o Temer, de lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos, etc., e que se a gente elegesse lá em 2018 algum presidente mais alinhado com o mercado, a gente teria um espaço grande para queda de juros. Falou, bom, para vender um negócio diferente, o Brasil, que historicamente tem uma taxa de juros oficial muito alta, que faz com que as pessoas não queiram sair da renda fixa, é importante que a gente tenha aqui um horizonte curto para sobreviver, né? Para a gente chamar atenção para esse tipo de coisa diferente. E a outra tendência mais longa é do financial deepening, que a gente está cansado de saber, de repetir isso, mas que ninguém sabe exatamente qual é o tamanho dessa curva. Né? Então, acho que a XP viu isso, acho que o papel dela com os agentes autônomos, o papel, por exemplo, do que o Primo Rico tem feito de levar muito conhecimento para a grande massa, etc. Acho que tudo isso está ajudando muito esse financial deepening. Basta ver o número de investidores e CPFs na Bolsa em 2016, 800 mil investidores, para o que está hoje, que é um absurdo. E Bolsa, se a gente quiser adotar como a melhor medida, talvez nem seja a melhor medida mesmo. Sim. Então, a gente olhou esse financial deepening e aí, depois de um tempo trabalhando, a gente começou a se dar conta que a geração Z, da qual eu faço parte,
tenho 39 anos, e depois os millennials, que é uma geração abaixo de mim, provavelmente vocês, tá 3 vezes mais propensa a investir em ativos alternativos do que a geração anterior. 3 vezes. Isso é pesquisa do Bank of America, não é meu número. E 75% desses caras acham que para conseguir um retorno um pouco melhor que a média, precisam investir em coisas alternativas. Aí ele falou, bem, acho que vale a pena dedicar nossas vidas a isso. Então é um pouco por aí o que a gente viu. Legal.